E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos então finalizar com este vídeo a nossa série de vídeos sobre Schopenhauer e mais precisamente então sobre o livro A Arte de Conhecer a Si Mesmo, que conforme disse nos outros vídeos, ele na verdade é uma coletânea de fragmentos póstumos do autor e que então trata de questões um pouco mais autobiográficas e tal, e este livro encerra com aforismos do gosto de Schopenhauer, ou seja, os aforismos preferidos dele. Então achei legal assim terminar, né, com esta série de vídeos, precisamente com este vídeo sobre as frases que ele mais gostava. Claro, ele devia gostar de muitas outras, mas esta é a coletânea aí que foi trazida pelo livro. Provavelmente ele tinha outras anotações com muitas frases e tal. Na verdade, ao longo da obra de Schopenhauer, ele cita o tempo inteiro, né, outros filósofos, outros pensadores, outros livros e tal. Então, né, quem já leu a obra dele sabe que ela é recheada dessas citações. Mas neste livro aqui, então, são conservadas algumas citações que não necessariamente ele citou ao longo da obra. Então, como este livro ele termina, né, com isso, eu achei interessante trazer para vocês e para a gente fazer aí um pouco algumas digressões acerca dessas máximas. Algumas delas, inclusive, combinam com o que eu já trouxe aqui no canal, inclusive com uma filosofia egóica daí em diante. Então, nesse sentido, eu acho que vai, inclusive, jogar luz, né, sobre alguns dos pontos aí já tratados no canal. Então, vamos começar aí pela de número 1. São ao todo 16 ou 17, mas como elas são curtas, né, são frases, aforismos e tal, não vai ficar um vídeo longo e também não farei digressões tão longas dentro delas, né? Vou deixar aí também para que vocês mesmos possam pensar por si próprios acerca dessas frases. Então vamos lá. A primeira é uma frase do Eurípides. Eurípides, para quem não conhece, é um dramaturgo grego do período ali pós-Ésquilo, né? Ele não pertence aos primeiros grandes dramaturgos gregos, mas ele já estava ali, digamos, no final da tragédia, vamos dizer assim, né? No final do período trágico. Então, ele escreve estes versos que o Schopenhauer, então, transcreve, que é o seguinte: todo o céu é da águia o caminho, toda a terra é do homem nobre a pátria. Então, este aforismo é bem interessante, que ele traz então, essas imagens, né, de céu e águia e tal. E, ao mesmo tempo, é interessante esse segundo verso, que é toda a terra é do homem nobre a pátria. Então, aquela ideia de um homem, que a gente pode dizer que ele é bem visto em todas as pátrias em função aí justamente da sua nobreza, né? Ou, em certo aspecto, vamos dizer hoje, da sua multiplicidade aí de perspectivas também, de capacidades, né? Então, ou seja, ele consegue viajar pelo mundo e ser nobre em todos esses locais, e no sentido também de que a terra é do homem nobre à pátria, ou toda a terra no sentido de que justamente ele, por ser um homem ali muitas vezes de intelecto, nesse caso aqui do Schopenhauer, ele consegue também desfrutar de todas essas questões de um modo mais profundo, né? Justamente muitas vezes por conhecer mais, inclusive, a história dos locais e tal. Isso aqui eu faço até um adendo que é engraçado, né? Muitas pessoas hoje têm essa ambição de viagens e tal, mas a maioria das pessoas elas não se interessam, na verdade, pela história do local e muito menos pela literatura, pela filosofia, etc., que foi exercida ali, né? Enquanto, na verdade, a gente se encanta muito mais profundamente com o local, quanto mais a gente souber justamente da cultura ali. Se a gente tiver lido aqueles autores, escutado aqueles músicos, etc., né? Então a gente chega no local, a gente vai ver ali uma estátua de um poeta, né? Por exemplo, na Itália tem uma estátua do Byron. Se você ler o Byron, você vai olhar aquilo ali com os outros olhos, né? Alguém que nem sabe quem é o Byron vai olhar aquilo ali não significa nada, né? Só uma estátua que, né, tem a sua beleza, etc, etc, mas que ele não vai ter aquela carga, né, para essa pessoa. Então, quer dizer, nesse sentido, quando a gente interpreta
por tais vieses, a gente concebe que, então, né, este mundo, né, toda a terra do homem nobre é a pátria, no sentido também de que ele pode desfrutar ali daquela cultura de um modo mais profundo, justamente por, pelo menos, ter alguma ligação com aquelas coisas ali, aqueles elementos, né, e tal. Eu interpreto dessa forma, mas claro, isso aqui é uma frase aberta, né, então ela pode ser interpretada aí de vários modos, né, mas é realmente um trecho belo aí do Eurípides. A segunda é uma frase de Aristóteles, que é a seguinte: o sábio aspira não ao prazer, mas à ausência de dor. Então isso é bem interessante porque justamente a gente tem muitas vezes aí aquele princípio, ou né, é difundido um determinado hedonismo, né, uma filosofia hedonista e daí em diante. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre isso, né? Eu não sou necessariamente contra um determinado hedonismo, né? A não ser que ele vá contra a sua autoconservação e daí em diante, mas né, se obter prazer nas várias coisas é uma coisa benéfica para o homem. Inclusive já fiz um vídeo aqui onde na verdade eu critico aqueles que criticavam o hedonismo de Epicuro, porque muitas vezes se relaciona o hedonismo com a questão epicurista sem se aprofundar no Epicuro, sem ter lido Epicuro. E aí eu trago aqui coisas do Epicuro e tal, e né, como eu já li vários dos livros dele, percebo que não é o hedonismo que se tem na modernidade, né? Não é o hedonismo epicurista, embora se faça essa ligação aí de modo errôneo. Então, um dos vídeos do canal, e lá no início, na verdade, do canal, acho, eu trago aí uma crítica ao hedonismo no sentido da correlação entre esse hedonismo moderno e o hedonismo epicurista, que é um outro hedonismo. Né? Então, muitas pessoas trazem o Epicuro, questão hedonista e tal, e muitas vezes, inclusive, essa palavra de uma forma errada, né? Porque se a gente traz ela nesse sentido do passado, não é o mesmo sentido. E também, por exemplo, Lamétrie é um filósofo francês que trouxe o hedonismo no sentido mais moderno, mas também que não é esse hedonismo que se tem hoje aí difundido de modo mais vulgar, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí quando a gente estuda este hedonismo do passado, certo? Então é interessante essa frase do Aristóteles, justamente quando ele quebra um pouco essa questão do prazer, né? O prazer pelo prazer, ou seja, o sábio não aspira ao prazer em si, né? Mas como ele está dizendo aqui, a ausência de dor. Isso na verdade é mais uma máxima de prudência, no sentido de que então você vai continuar aspirando a um certo prazer, se a gente pensar bem, certo? Porque sempre quando você não está tendo uma dor, digamos assim, né, em seus vários sentidos, você vai estar tendo algum prazer. Então, ao não aspirar à dor, você está aspirando ao prazer, em certo sentido. Mas quando ele coloca o foco, a perspectiva na busca pela ausência de dor, na verdade, ele está apenas então, frisando o ponto necessário. Ou seja, de que, na verdade, quando você buscar aqueles prazeres excessivos, você, na verdade, vai ter uma dor maior como consequência deles, muitas vezes. E quando você busca, então, essa ausência de dor, na verdade, você está excluindo esses prazeres que são excessivos, digamos assim, e, por conseguinte, você vai colher algum prazer, alguma felicidade, vamos dizer assim, mas não pela busca do prazer, e sim pela busca da ausência de dor. Então, são coisas distintas que é muito interessante a gente pensar aqui. Schopenhauer, então, anota isso. Essa frase, na verdade, é bem cara para ele quando a gente interpreta a filosofia do Schopenhauer em si, justamente porque grande parte da eudemonologia dele, ou seja, eudemonologia enquanto ciência da felicidade, Schopenhauer, inclusive, tem um livro sobre a eudemonologia, ou seja, ele tem uma eudemonologia própria, e esse livro ele frisa muito isso, ou seja, essa questão de você não buscar o prazer excessivo, o prazer em si, mas sempre ponderar para que você busque, em certa medida, a ausência de dor, porque isso vai, a longo prazo, trazer uma maior felicidade. Né? A terceira frase é uma frase de Cícero, que é o seguinte: parcimônia é uma grande fonte de renda. Então aqui, na verdade, uma frase aí, quase que vamos dizer assim, voltada à economia, certo? Parcimônia em qual sentido, né? Parcimônia no sentido daquele que poupa, né? Então, você poupar e tal é uma grande fonte de renda, ou seja, mais ou menos a poupança é uma grande fonte de renda. Então, é nesse sentido. Claro que ela pode ser interpretada de um modo metafórico, um pouco mais, né, dentro de outro tema, mas se a gente trazer para esse lado econômico também, ela dá certo, né? Até porque esse livro aqui do Cícero é sobre a República,
Então, né, como é sobre uma questão política, tem a ver também com economia e tal, né? Então Schopenhauer anota isso aqui para si. E como a gente viu em outros vídeos ali, nos primeiros vídeos que eu fiz Schopenhauer, essa questão da poupança e tal, de poupar e tal, a parcimônia, é algo muito importante para ele. Justamente porque ele conseguiu produzir a sua filosofia justamente por não gastar excessivamente o que ele herdou do pai, que era uma quantia pequena, porém ele soube usar isso aí, poupar de modo que ele não teve que ter trabalhos, né, digamos assim, um trabalho diário, etc., pela vida e conseguiu desfrutar o ócio de um modo intelectual. Ou seja, isso graças a essa questão justamente econômica. Né? Se não fosse isso, ele teria tido uma outra vida e tal. E nos outros vídeos eu falo um pouco, para quem não viu ainda, se quiser ver. E para quem viu, deve lembrar disso aí. Número 4. Também do Cícero. É impossível não ser felicíssimo quem em tudo depende apenas de si e em si mesmo tudo apoia. Então, essa frase aqui do Cícero é bem interessante, né? Inclusive eu traria ela para o lado de uma filosofia egóica. Porque essa questão do que voltar a si mesmo, ou seja, depender de tudo apenas em si e apoiar nisso a sua felicidade. O Aristóteles também traz uma questão bem semelhante, deve ter algumas frases bem semelhantes a esta aqui. Mas essa do Cícero ele consegue resumir, né? Então é impossível não ser felicíssimo. Ainda põe uma exacerbação aí no feliz, né? Felicíssimo. Quem em tudo depende apenas de si e apoia, e em si mesmo tudo apoia. Isso é uma coisa assim, óbvia e ao mesmo tempo não é, né? Porque se você pensa de um ponto de vista de uma vida mais gregária, uma vida cheia de pessoas que depende muito do outro, é possível a pessoa pensar em felicidade em relação a isso também, né? Mas também é possível se pensar o quê? Justamente uma felicidade pela independência. Não independência no sentido apenas financeiro, etc., mas uma independência sobretudo que intelectual e sentimental, né? Uma independência emocional, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando você está desgarrado dessas questões emocionais, digamos assim, né? E daí em diante você o que consegue, como ele está dizendo aqui, em tudo depender de si e em si mesmo apoiar, porque muitas vezes da onde que vem esta incapacidade de um apoio em si mesmo? É muitas vezes o que dos problemas dos outros, né? Então a incapacidade de um apoio em si muitas vezes vem a partir disso. Então a pessoa que está muito dependente do entorno em termos de valorações, em vários termos, né? Ela tem muito mais oscilações. Por quê? Porque as pessoas à sua volta estão oscilando o tempo inteiro. Então, se você depende muito de uma pessoa que tem ali problemas sentimentais, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai o quê? Ter que passar esses problemas juntos. E né, nesse modo, você não consegue apoiar em si mesmo, né? Porque você não sabe o seu dia de amanhã, porque justamente quanto mais essas pessoas vão influenciar, mais vai ficar incerto tudo. Né? Então, essa frase é bem interessante e eu interpreto ela justamente de um ponto de vista aí, de uma filosofia egóica. Né? É impossível não ser felicíssimo. Então, no sentido de que este apoio em si mesmo, né? Esta dependência de si e, portanto, uma independência do exterior, né? Inclusive no sentido de fortificar a si mesmo, né? Para depender, por exemplo, menos da valoração alheia. E isso justamente é um caminho, então, de felicidade, segundo Cícero aqui. Então é bem interessante e dá para a gente relacionar, né, justamente com a filosofia egóica e diante. Quinta frase. Independente, essa é do Shenstone, que é um escritor inglês. Ele escreve assim: independência é um fortificante melhor do que o Tokai. Tokai, para quem não sabe, é uma espécie de vinho, né, uma bebida. Então, ele faz esse jogo de palavras aqui, né? Ou seja, um fortificante no sentido que o vinho, etc., a bebida era um fortificante, mas ele faz este jogo, né, com a palavra fortificante justamente para gerar essa ideia de que, na verdade, a independência é um fortificante por si mesma. Ou seja, justamente essa independência que eu me referi antes aqui, então essa frase é quase um complemento desta anterior, né? Bem interessante. De número 6. Essa é de Horácio. Horácio, para quem não sabe, é um poeta latino. Aconselho a leitura do Horácio, eu sempre gostei muito.
deste poeta, né? Um dos mais famosos ali, justamente entre os poetas latinos, talvez o maior, né, de todos. E, enfim, inclusive falando do Epicuro, Horácio ele tinha dentro aí da sua escrita uma filosofia pautada em parte no epicurismo, então é bem interessante nesse sentido também, né, de analisar Epicuro a partir de Horácio. Então, Horácio escreve assim, Schopenhauer anota: a virtude olha com desprezo a agitação do povo, a bruma da terra. Ou seja, ele está justamente aqui pondo uma perspectiva, vamos dizer assim, mais aristocrática, né? Nesta visão de uma virtude. E muitas vezes a virtude hoje, se a gente pensar no mundo democrático, como é a virtude? A virtude é a virtude de o povo é tudo, né? Se traz a palavra povo como algo a ser idolatrado, digamos assim, né? Então o homem hoje, o democrata, ele idolatra a palavra povo, mas que no fundo é só um conceito vazio, se a gente pensar bem, né? Socialistas, por exemplo, né, adoram essa palavra, né? Povo, não sei o quê. Mas é engraçado quando sempre quando eles falam povo, na verdade é o povo, não é o povo real, né? É o povo que vota neles. O resto não é povo. Então, para o socialista, o povo é só o povo dele, né? É muito estranho, né? Como eles tratam isso. Mas enfim. E aí o Horácio escreve: a virtude olha com desprezo a agitação do povo. Ou seja, coloca aqui como símbolo de virtude justamente aí um olhar de desprezo a essa agitação do povo, né? Ou seja, na verdade o Horácio traz dentro de fato de toda a sua poesia uma visão muito mais retirada do homem, ou seja, aquele homem mais solitário, o homem que vai, né, desfrutar de um determinado ócio, de uma contemplação, etc. Então é por isso que a virtude para ele está relacionada a um desprezo à agitação do povo e não o contrário. E, claro, isso tem tudo a ver com a filosofia de Schopenhauer. Né? O Schopenhauer, inclusive, aborda a solidão de um modo muito mais profundo do que muitos filósofos. Trouxe um pouco disso aqui também nos vídeos passados, então tem tudo a ver, né? Inclusive com a própria filosofia dele. E aí, continuamos então no número 7, que é do Marcial. Marcial é um outro escritor que eu aconselho aí, quem gosta de ler sátiras, é um escritor latino também, romano, se não me engano, né? Mas enfim, é um escritor latino, não de poemas, mas de epigramas, de sátiras curtas. Né? Então o livro dele tem de epigramas, né? Os famosos epigramas de Marcial. É muito legal, assim, muito divertido, né? Muita coisa interessante, assim, filosoficamente, mas no sentido também de piadas e tal. Né? Então ele tinha essa verve muito jocosa que é bem interessante de se ler. Mas nesse caso aqui não é uma frase mais cômica dele, sim uma mais não cômica, digamos assim, né? Que é o seguinte: não te afeiçoes demasiado a alguém, terás menos alegria e menos dor. Então é um conselho simples se a gente pensar bem, mas que carrega uma sabedoria interessante, né? Porque de fato, quanto maior a afeição, maior essa junção emocional e, portanto, você de fato pode desfrutar de uma maior alegria, né, com aquela companhia, mas quando vierem os problemas, você vai ter justamente mais dor, porque a quebra desse laço, entre outras coisas, vai gerar muito mais dor. Né? Então, um meio de você ter menos oscilações nesse sentido é não se afeiçoar muito às pessoas. Então, esse é o conselho marcial que o Schopenhauer pega para si próprio. E depois Helvétius, né? Helvétius é um escritor francês que é muito interessante também, e ele está ali dentro daqueles escritores considerados também moralistas franceses, que escrevem máximas, ensaios. O Helvétius, na verdade, é um poeta também, então ele é um filósofo e literato simultaneamente. Ele tem textos filosóficos, por exemplo, o livro dele chama Do Espírito, que é muito, muito interessante, e ele tem as cartas, né, também, inclusive traduzidas para o português, e tem alguns outros tratados, né, sobre determinados temas, sobre felicidade, se eu não me engano. Ele tem um longo poema sobre felicidade e tal. Então é um autor bem interessante de se ver. E o Schopenhauer cita ele várias vezes ao longo de sua obra. Né? E então ele é
autor francês. Vou ler aqui então, tentar ler aqui no francês, já que é uma frase pequenininha, né? Il n'y a pas de dette plus fidèlement acquittée que le mépris. Que é, então, dívida alguma é mais fielmente quitada que o desprezo. Essa é uma frase, né, bem aí mais robusta nesse sentido da acidez que o Schopenhauer gosta, né? Então acho que ele traz um pouco disso do Helvetius aí, né? Ou seja, dívida alguma é mais fielmente quitada que o desprezo. É bem interessante. Frase número 9 é um provérbio espanhol. Asno sea quien a asno bozea, que é asno seja quem como asno relincha. Então, na verdade, é um ditado aí mais cômico, né? Espanhol. Schopenhauer ele tem uma ligação aí com os espanhóis, ele traz em várias partes da obra dele, por exemplo, Baltasar Gracián, que escreve nessa língua, e ele traz outros aí, o Cervantes também, entre outros autores, então ele também tinha essa relação com os literatos espanhóis, que é bem interessante. Número 10, Give the world its due in balls, que é dê ao mundo o que lhe é devido em reverências, que é bem interessante também. Número 11, também em inglês, que é do Samuel Johnson, um autor aí, inglês, né? Então ele escreve assim: There is nothing by which a man exasperate most people more, than by displaying a superior ability of brilliancy in conversation. They seem pleased at the time, but their envy makes them curse him at their hearts. Então, a tradução é: nada exaspera mais a maior parte das pessoas do que alguém exibir o brilho de sua habilidade superior na conversação. Parece agradar-lhes no primeiro momento, mas a inveja os faz maldizê-lo dentro de seus corações. Então isso aqui é uma interessante observação, né, sobre aí, então, a questão mais moral humana, sobre a questão dos caracteres humanos, inclusive, né, os atos em si e tal. Então, não, o que ele está dizendo aqui é que, aparentemente, quando chega uma pessoa e fala de um modo mais reflexivo, mais profundo, mais brilhante, por assim dizer, a palavra que ele usa aqui, parece, as pessoas, né, na verdade, aparentam gostar daquilo ali, acharem legal, interessante, mas no fundo elas estão com inveja daquilo. Então, basicamente isso aqui. O Schopenhauer, ao longo da obra, é cheio também dessas sacadas, ou seja, de notar esses comportamentos humanos e ver ali no fundo deles algo que não está na superfície. Ou seja, coisas como justamente a inveja, etc., né? O interesse próprio e tal, que muitas vezes numa abordagem assim, mais superficial não se vê, né? Ou isto passa despercebido. Então, esse tipo de máxima aqui, ou de trecho, condiz bastante, né, com a filosofia de Schopenhauer, porque ao longo de seus livros ele tem muitas dessas tiradas, assim, das sacadas e tal, bem interessante. E aqui uma frase do Goethe, como ela é pequena aqui, são versos dele, eu vou tentar ler no alemão também, até para vocês verem a rima, né, que é bem mais interessante. Der schlimmste Neihart in dieser Welt, der Eden für Nisgleichen hält. Sinnesgleichen hält. Então, o pior invejoso deste mundo é aquele que a todos considera como seu igual. Der schlimmste Neihart in dieser Welt, der Eden für Nisgleichen hält. É bem interessante essa frase, eu acho ela assim, para a nossa sociedade atual, ela tem um fundo muito verdadeiro e que, na verdade, ela é capaz, inclusive, de colapsar, né, todo o nosso discurso político atual. Por quê? Porque é uma frase, vamos dizer, anti-igualitária. Em qual sentido? No sentido de ver dentro deste igualitarianismo forçado atual, a inveja. Ou seja, coloca aí qual é o sentimento que está por trás de todo esse nosso sistema atual, né? Que é justamente a inveja, né? Então, que é um sentimento que vem ali dessas coisas dos socialistas e tal, né?
não poder ter pessoas ricas, pessoas diferentes, pessoas, né, e tal. Isso entra tanto dentro da cabeça das pessoas que eu inclusive estava estudando umas coisas sobre superdotação e tal. E tem pessoas, por exemplo, principalmente aí em décadas passadas, assim, fazendo relatos, né, que elas levavam, quando elas eram diagnosticadas com superdotação e iam nas escolas, principalmente nas faculdades ainda, falarem isso e tal, e proporem que, né, elas tivessem algum outro tipo de aula, ou que pudessem pular algum conteúdo, porque aquilo estava muito bobo para elas, já que elas, né, eram superdotadas, elas eram simplesmente escrachadas ali dentro. Em qual sentido? No sentido igualitário, no sentido assim, de que não existe isso de superdotação, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma inteligência, é uma espécie de tábua rasa, né, que se coloca e que então tem que se tratar todo mundo como se fosse igual. Então se esmaga as pessoas, né? É a cama de Procrusto, né? Procusto. Então você corta as pessoas para elas caberem dentro dessas caixinhas modernas, certo? E com isso você vai destruindo o verdadeiro potencial das pessoas, né? E tudo isso muitas vezes o quê? Por inveja, né? Porque você olha para aquela pessoa, bom, ela tem uma capacidade muito maior que eu, em vez de você colaborar para o avanço daquela capacidade, você vai lá e simplesmente iguala aquela pessoa a todas as outras para ela ficar como mais um ali e não se destacar, né? Justamente porque esse destaque gera a inveja. Então essa frase do Goethe, o pior invejoso deste mundo é aquele que a todos considera como seu igual. Ela cabe muito bem aí para a nossa sociedade atual, né? Como um ataque a ela. E aí, a próxima frase é de número 13, que é do Giordano Bruno, o italiano. Todos aí devem conhecer, não? O Giordano Bruno, filósofo que morreu na fogueira, né? Pela Inquisição lá, pelos católicos e tal. E aí ele escreve assim: suplico-te, Nolano, pelo teu divino gênio que te defende e no qual confias, que te guarde de conversas vis ignóbeis, bárbaras e indignas, a fim de eventualmente não te acostumares a tal raiva e a tanta falta de sensibilidade que te tornarão talvez um momo satírico entre os deuses e um timo misantropo entre os homens. Que ele traz esses exemplos, né, de um momo satírico, um misantropo, né, que é aquele que timo misantropo, que seria aquele que está afastado, né, de todos e tal. Ou seja, basicamente aqui o que o Jordan está falando? Para você se guardar, muitas vezes, dos meios mais medíocres, mais supérfluos e daí em diante. Por quê? Porque estes meios vão fazer você passar raiva. E se você acostumar a essa raiva, e essa, como ele diz aqui, falta de sensibilidade, e você, a longo prazo, vai, inclusive, se esquivar da convivência humana. Ou seja, vai se tornar um misantropo. Inclusive, tem uma frase do Chamfort, se não me engano, que é um escritor francês, aí, um moralista francês. Gosto muito da obra do Chamfort. Quem não leu aí também aconselho. As máximas reflexões de Chamfort. Ele diz que como que é a frase? É algo mais ou menos assim: se você, quem não viveu entre os homens, aliás, só é misantropo quem já amou um dia os homens. É algo desse tipo. Ou seja, qual que eu não lembro da frase em si, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: na verdade, só se torna realmente misantropo quem conviveu muito com as pessoas. Porque quem já foi solitário a vida inteira não tem tantos motivos, né, para ser um misantropo. Então, na verdade, o misantropo não é aquele que foi sempre solitário, é aquele que, de tanto conviver com as pessoas, resolveu virar misantropo. Então é interessante essa coisa aí do Chamfort que eu lembrei, né? Número 14. The intellectual nature aliás, the intellectual nature is its own law. Isso mesmo. The intellectual nature is its own law. Que é a natureza intelectual é a sua própria lei. Do autor chamado Richard Price. Ou seja, né, isso cai muito bem aqui com Schopenhauer. Que a gente já viu, inclusive, outros vídeos ali que eu fiz, onde ele acrescenta muitos pensamentos sobre essa questão da natureza intelectual, etc., né? E aqui
ele justamente pega essa frase, né? A natureza intelectual é a sua própria lei. Ou seja, como se, né, o mundo intelectual, quer dizer, uma vida dedicada ao estudo, ao pensamento, etc., tivesse acima de muitas outras coisas, né? Ou seja, é a sua própria lei. Porque é isso, né? A lei é aquilo que tem um caráter de estar pairando sobre as coisas, né? As coisas podem acontecer, mas a lei está sempre ali, de um modo geral, pairando sobre tudo, né? Então, como se ele pensasse na natureza intelectual, como se fosse quase uma lei, né? E aí depois ele cita o Merck, que é se eu não me engano, é o Johann Heinrich Merck, que é um escritor alemão, né? E aí ele escreve o seguinte: seu jeito brincalhão e senso de humor tornavam-no uma companhia agradável. Mas, embora seu nobre coração devesse lhe conquistar amigos por toda parte, encontrou bem poucos. Como sua perspicácia sempre o levava a emitir juízos consistentes sobre as pessoas e as coisas, suas opiniões a miúde eram duras e cortantes. E, quando fazia um balanço sobre algum parvo que vivera há 1000 anos, muitas vezes o interlocutor, mesmo que se encontrasse frente a ele, tinha dúvidas se não se tratava de uma alusão a si. Então, interessante isso aqui, né? Uma espécie de relato, uma observação, né, de alguém que tinha humor, que era brincalhão e tal, né? E tinha e que por isso devia, né, se a gente observar esse caráter, devia encontrar amigos por toda parte, não encontrou. Por quê? Porque justamente por ele ser mais perspicaz e ter juízos sérios, consistentes sobre as coisas, as ações, etc., ele emitia juízos cortantes, né, sobre as coisas, através de ironias, vamos dizer assim, e tal, né? E as pessoas muitas vezes não toleram isso, né? E aí ele fecha com essa ideia aqui cômica, né, de que quando ele estava falando muitas vezes de um personagem do passado, ele carregava aí quase de um modo irônico, né, coisas que provavelmente essa pessoa que estava na frente dele conversando também tinha. Então a pessoa fazia uma alusão a si mesma com aquilo ali e então se julgava a partir disso e então provavelmente cortava a amizade aqui com esse tipo aqui. É interessante, né? E tem tudo a ver com Schopenhauer. Quando a gente estuda a vida de Schopenhauer, que leu aí a biografia, tem uma biografia dele muito boa que é a do Zafransky. Acho que é assim, Zafransky, que também escreveu sobre Nietzsche e tal. Essa biografia é muito boa, é um calhamaço, é umas 400, 500 páginas, mas vale muito a pena ler. É muito bom, assim. Inclusive, falando do Goethe aqui, tem um capítulo inteiro, pelo que eu lembro, dedicado à relação entre o Goethe e o Schopenhauer. Então o Goethe, né, ia na casa aliás, o Schopenhauer ia na casa do Goethe, eles trabalharam juntos na questão da teoria das cores. O Goethe publica e depois Schopenhauer publica sua própria teoria das cores e, enfim, né, baseado no que o Goethe já tinha, mas aí fazendo uma outra alusão, que é uma questão entre Newton e Goethe, aí o Schopenhauer dá uma outra um outro final para isso, né? Ele relaciona isso de um outro modo, tal. Coloca o seu próprio pensamento aí acerca da teoria das coisas. Enfim, é muito interessante essa amizade deles e esse capítulo foi, pelo que eu lembro assim, é o que mais marcou nesse livro. Uma das coisas, né, que mais marcou, que eu sempre lembro. Então, vamos continuar aqui. E por que eu citei esses Zafransky? Porque essa frase que eu acabei de ler, ela tem a ver, esse trecho, né, que eu acabei de ler, tem a ver muito com justamente esse tipo de pessoa que era o Schopenhauer. Ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo, né, pela inteligência, pelo humor dele, ele poderia atrair muitas pessoas, mas muitas vezes ele ficava também sozinho porque ele tinha um humor que era corrosivo. Então, tem umas notícias, assim, umas pessoas, né, que escrevem sobre ele e tal, na época, dizendo que quando ele estava, por exemplo, num bar, ele começava, por exemplo, estava numa mesa assim, com outras pessoas, ele com um humor muito caótico, mas sarcástico, ele humor irônico, sarcástico, ele começava a tirar com a cara de todo mundo e não estava nem aí, entendeu? Para o que as pessoas iam pensar e tal, e falava a verdade, digamos assim, na cara das pessoas, não estava nem aí. Então é interessante aí esse jeitão do Schopenhauer. Vamos aqui então para o penúltima frase.
Nada é mais difícil de suportar para os homens que o respeito e a reverência que sentem ou têm de sentir em relação às boas qualidades e virtudes de outrem. Quem não quiser encolerizar-se com o fardo ou que ele gradualmente lhe cai dos ombros, sempre tem de colocar algo sobre ele para comprimi-lo. Todavia, não me responsabilizo pelas consequências e exasperação que dessa forma sofre. Então, essa é do Klinger, que é um escritor também. E é interessante, né? Principalmente esse início aqui. Nada é mais difícil de suportar para os homens que o respeito e a reverência que sentem ou têm de sentir em relação às boas qualidades e virtudes de outrem. Então, mais uma vez aí, isso aqui se refere a essas observações morais, ou essas observações sobre o comportamento humano, e daí em diante. Né? Mais uma vez aqui, essa questão aí, quase de uma certa inveja, né? Ele não coloca essa palavra aqui, mas podemos trazê-la de novo aqui. Ou seja, uma inveja em relação à virtude do outro. Né? É mais ou menos isso aqui. E a última, que é o número 17, que é aí do Buchholz, Paul Ferdinand Friedrich Buchholz, que é o seguinte: se a vantagem do ser humano se confirma no fato dele, mais do que qualquer outro animal, ser independente e completo, então, de certo, a vantagem superior de uma pessoa reside no maior grau com que ela desenvolve em si mesma essas características diante do outro. Uma pessoa, portanto, que em suas visões e ações, em sua formação e produtividade, e em todos os pontos de contato de sua existência com o ser de sua espécie, de certa forma gravita em torno de si, e que, devido à sua natureza completa, distancia-se da esfera de seus semelhantes num grau, por assim dizer, em que apenas um pequeno ponto de contato, uma tangente entre ela e a espécie humana é formada, então, tal pessoa pode ser tranquilamente incluída entre as mais excelsas e magnânimas. Então, nesse trecho aqui, basicamente, esse autor compara tipo de pessoas, digamos assim, né, e elenca essa aqui como uma espécie, então, de pessoa mais excelsa. Ou seja, basicamente, aqui podemos trazer igualmente a questão de uma filosofia egóica. Aqui combina totalmente aí com o que eu trago no canal também. Ou seja, basicamente ele está falando qual que é a nossa vantagem sobre os animais, etc. Aqui a gente tende a ser mais completo, certo? O ser humano, como indivíduo, ele tende a uma certa completude que os outros não conseguem, né? Então, se a gente elenca isso como uma coisa nobre, etc., e aprofunda isso, o que acontece? Acontece que então poderíamos comparar as pessoas e elencar como a mais excelsa, etc., aquela que em tudo depende de si mesma. Voltando àquela frase lá do início, que Schopenhauer cita, do Cícero. Né? Ou seja, quanto mais se conserva essa questão, ou seja, essa independência e completude, mais então essa pessoa estaria num grau, aí, vamos dizer, superior. Né? Então é isso. Ou seja, ele ainda usa aqui o termo, de certa forma, gravita em torno de si. Ou seja, o que é isso? Uma pessoa que justamente está ali, ela está gravitando em torno de si no sentido de que ela tem tanto em si que ela pode viver de si, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quem tem um mundo de pensamentos muito profundo, muito gigantesco, né? A pessoa consegue ficar naquele mundo ali sem, por exemplo, sentir tédio, vamos dizer assim. E a pessoa pode produzir a partir de si muita coisa, né? E nessa medida ela gravita em torno de si de uma maneira mais profunda que os outros, né? E é isso, então ele faz essa espécie de hierarquia entre os homens a partir da capacidade de completude e a capacidade aí de gravitar em torno de si mesmo sem perder-se, né, na multidão e daí em diante. Tranquilo, pessoal? Então foram essas aí as frases de Schopenhauer, ou seja, que o Schopenhauer na verdade transcreveu, né, de outros escritores, e com isso terminamos a nossa sessão de vídeos consecutivos, né, sobre o filósofo Arthur Schopenhauer. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, dúvidas. Nos próximos vídeos, então, vou para outros temas, outros filósofos, e daí em diante. Quem quiser também sobre, quem sabe, uma série sobre alguns filósofos outros, deixem aí nos comentários
que aí quem sabe no futuro também eu já vou estudando mais algum outro filósofo, ou pegar, né, claro, algum que eu já estudei mais coisas e tal, né, e ou pegar uma obra específica, enfim, é possível fazer várias coisas, né? Mas em todo caso, então, a gente termina aqui a nossa série de vídeos sobre Schopenhauer. Então, deixe os comentários e agradeço a todos aí por acompanharem essa série de vídeos. Um grande abraço e até o próximo.